Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, sabemos que o Senhor tem muitas coisas maravilhosas preparadas, ó Deus, para completar o Teu plano que já é tão maravilhoso, tudo que o Senhor tem feito para trazer redenção, para trazer restauração, para trazer nova aliança. Ó Deus, o Senhor já fez grandes coisas, coisas incríveis, e ainda falta, ó Deus, aquilo que vai trazer o Teu plano à consumação, a completar, trazer glória para o Senhor. Nós estamos olhando para isso nesses dias, olhando para o Teu plano, olhando para a Tua sabedoria, olhando, ó Deus, desejando com o nosso coração entrar naquilo que o Senhor tem preparado. Pedimos que o Senhor venha nesta manhã, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos chame para perto de Ti, Senhor. Convidamos o Senhor para nos ensinar e para nos encaminhar nos teus planos maravilhosos, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos a nossa necessidade de Ti, Senhor. Amém. Bom, nós estamos nessa folha número 4, na verdade nós estamos no finalzinho dela, só vamos falar sobre hoje nós vamos falar sobre o último item, né, a última coisa que tem na folha, que na letra E, os propósitos divinos na grande batalha. Nós estamos estudando aí essa grande batalha final, Ezequiel 38 e 39, e a última coisa, então vamos só retomar isso, em Ezequiel 39, vamos lembrar, porque ele fala da grande batalha, tudo que vai acontecer, Gog e Magog, mas no final ele dá uma espécie assim de conclusão. Essa conclusão, que é Ezequiel 39, do versículo 21 em diante, até o final do capítulo, né? Ezequiel 39, 21 a 29, na verdade é uma conclusão desses capítulos que ele já tinha dado, né? Assim, 34, 35, e eu coloquei aqui esse esbocinho aqui que a gente já usou em aulas anteriores, só para lembrar que nesses capítulos de 34 até o final do livro de Ezequiel, ele está falando sobre vários aspectos da restauração de Israel. Então, como eu tenho falado, tem esses itens aqui, mas cada capítulo às vezes foca em um determinado item. Então ele fala sobre todos, né, retorno à terra, o cuidado pastoral, como que ele vai purificar, trazer uma nova aliança para Israel, mas ao mesmo tempo cada capítulo acaba focando em um desses itens de uma forma maior. Então o capítulo 38 e 39 está falando mais sobre o livramento final de todos os inimigos. Nossa, hoje está parecendo uma igreja aqui já, né? Então ele fala sobre 38 e 39, ele fala sobre o livramento definitivo. Não é uma batalha, não é um inimigo, não é uma situação isolada, uma coisa temporária. Dentro dessa profecia de que ele vai restaurar o seu povo, vai trazer de todas as nações, que ele vai fazer uma nova aliança, que ele vai fazer algo permanente, uma aliança eterna. Dentro de tudo isso, ele fala assim sobre o livramento dos inimigos, e esses inimigos, que é toda essa força, desde o início de Satanás, a semente da serpente, a batalha daqueles que são contra o propósito de Deus. Essa batalha que vem vindo ao longo da história tem que chegar ao fim, porque na eternidade nós não vamos continuar lutando contra inimigos, tem que ter um final nisso. Então ele está falando sobre, eu já mencionei, né, assim, que depois da Primeira Guerra Mundial, os líderes mundiais, que o presidente dos Estados Unidos falou que a Primeira Guerra Mundial tinha sido a guerra para acabar com todas as guerras. Infelizmente não foi, né? Veio a Segunda Guerra Mundial e depois disso nunca houve um período em que não tivesse guerra. Então nós temos guerras continuamente na história humana,
Toda a história humana é marcada por guerras. E toda a história de Israel foi marcada por guerras. E então, esse item do livramento dos inimigos, Ezequiel 38, 39, está falando sobre uma solução final de todos os inimigos e tudo que se levanta contra Deus. Mas eu vou ler mais uma vez esse final do Ezequiel 39, que nós falamos na última aula, mas eu quero só focar hoje em um ponto, que é o último ponto do esboço e é o último ponto do capítulo, tá? Mas vamos ler essa conclusão, porque é uma conclusão de todos, não só desses 2 capítulos, mas é uma conclusão de tudo que ele vem falando sobre restauração, de Ezequiel 34 em diante. Porém a minha glória, Ezequiel 39, 21, porém a minha glória entre as nações, todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Daquele dia em diante saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus. Puxa, levou muito tempo para Israel descobrir que o Senhor é o Deus deles, né? Daquele dia eles vão descobrir, puxa, tem toda a história que Deus está se tornando, que Deus quer ser conhecido como Deus de Israel, mas vai ser, naquele dia eles vão saber mesmo, né? E nós sempre podemos aplicar isso para a igreja também, que a igreja também precisa descobrir, né? Nós ainda não descobrimos de verdade que o Senhor é o nosso Deus. Versículo 23, e as nações saberão que os da casa de Israel, por causa de sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque se rebelaram contra mim. Eu escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus adversários, todos caíram à espada, conforme a sua imundícia, conforme as suas transgressões, agi com eles, escondi deles a minha face. Então ele está explicando que todos vão entender por que Deus foi duro com o seu povo. E as nações sempre tinham aquela ideia assim, o Deus de Israel é fraquinho, ele não conseguiu livrá-los dos inimigos. Ele falou assim, não, eles vão entender que quando eu escondi meu rosto de Israel, foi por causa do pecado deles, da infidelidade, não foi porque eu sou fraco. Versículo 25, portanto assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, compadecer-me-ei de toda a casa de Israel, terei ciúmes pelo meu santo nome. Levarão ou esquecerão toda a sua vergonha, toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os ajuntar às terras de seus inimigos, eu me santificarei neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir para o exílio entre as nações, e os tornei a juntar, a fim de voltarem à sua terra, nenhum deles deixei para trás. Agora o último versículo, e onde nós queremos focar nossa atenção hoje. Já não esconderei deles a minha face, pois eu derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Não é a primeira vez, olha aqui, esse aqui é um resumo de vários pontos que ele vem falando nesses capítulos anteriores, sobre quais são as partes, né, as coisas que vão acontecer, quais são os elementos da restauração. Sempre começa com trazendo o povo de volta, de todos os países do mundo para Israel, fala do cuidado pastoral, de unidade, fala de purificação, que ele vai purificar o povo dele, ele vai dar um novo coração. Aqui o ponto que nós queremos falar hoje, que ele falou assim, eu colocarei um novo espírito, isso está em Ezequiel 36, eu colocarei um novo espírito dentro deles, colocarei um novo coração, né? Mas não é só eles vão ter um novo coração, eles vão ter um novo espírito, assim, eu vou colocar o meu espírito, Deus fala, dentro deles. Então é diferente, Deus vai renovar, ele vai dar um novo coração, um novo espírito, mas ele também vai colocar o espírito dele. Então ele fala isso em Ezequiel 36, né, dessa parte aqui. Em Ezequiel 37, que nós estudamos, o Vale dos Ossos Secos, que fala muito forte assim, é um monte de ossos secos, e esses ossos secos
eles são ajuntados, são encaixados, mas ainda falta o sopro da vida dentro deles. Então ele fala do Espírito Santo que vem para dentro deles, né? Então esse é o ponto que ele fala. Aqui ele só está mencionando, mas como isso aqui é uma conclusão geral, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu senti que a gente deveria falar um pouquinho mais sobre esse derramamento do Espírito. Veio a nossas mãos, eu já passei até para alguns acho que já viram, mas depois eu mando por e-mail para vocês, alguma coisa assim. Tem um texto muito bom, foi traduzido assim do inglês, que fala assim: aonde Deus está levando a igreja. Tá num site que chama Iniciativa, mas depois eu posso passar por e-mail para vocês. É um textinho meio longo, mas é muito bom. Mas eu queria só pegar um ponto que ele fala aqui, que eu acho que é muito importante para a gente entender, porque quando a gente olha essas coisas aqui, a gente tem, eu não sei vocês, né? Eu tenho uma sensação de que é muito difícil isso acontecer. É muito assim, como assim, né? A nação de Israel vai se voltar para o Senhor? Quando a gente pensa na igreja, quantas coisas que eu já falei aqui, quantas coisas que vocês já ouviram do propósito de Deus para a igreja, a situação da igreja hoje não é o que Deus quer. Deus não está assim, eu sei que está uma confusão, uma divisão, um monte de motivações erradas. O povo, como no tempo de Israel, como no tempo até hoje, tem o povo de Deus, mas o povo de Deus em grande parte está servindo a Deus e servindo outros deuses ao mesmo tempo, idolatria. Nós não somos a igreja que Deus deseja, nós não somos, né? E eu não estou falando, não estou aqui falando aqui, nós somos bons e aquelas outras igrejas são ruins. Eu estou falando nós, vocês, nós que estamos aqui, nós não somos a igreja que Deus quer. Então quando a gente pensa na volta de Jesus, e quando a gente pensa assim, não, mas Jesus não voltou ainda, porque algo precisa acontecer, e nós estamos olhando para aquilo que Deus revelou para Ezequiel no tempo do cativeiro, há 2500 anos. Nós estamos olhando para coisas que Deus mostrou para ele naquela época, mostrou para Isaías antes de Ezequiel, outras profecias que tem na Bíblia assim, de mais tempo atrás, e nós estamos vendo assim, Deus tem um plano para ele voltar, estabelecer o seu reino, que é o que a gente quer, mas alguma coisa precisa acontecer antes. Essa ideia de que, com todo respeito, mas essa ideia de que Jesus pode vir essa noite e se preparar, não, você pode ir essa noite, mas Jesus não vai voltar essa noite, porque ele prometeu que tem coisas que precisam acontecer. Então a minha preparação tem que ser todo dia, eu tenho que estar pronto, porque eu posso partir hoje, mas a volta de Jesus depende, a gente tem promessas muito claras. Deus não é um Deus que fala assim, vou trazer o povo de volta, vou dar um novo coração, vou renovar a aliança, e a igreja também, eu vou preparar uma igreja gloriosa. Isso não é um conto de fadas, isso não é uma história bonita, mas na verdade nada vai acontecer. Jesus vai ter que voltar, ele vai ter que consertar tudo quando ele voltar. Não, tem coisas que precisam acontecer, mas isso que precisa acontecer é algo simplesmente inacreditável. Não sei vocês, mas é inacreditável. Não dá para imaginar a igreja de hoje sendo a igreja que Deus quer. Eu não consigo. Não dá para imaginar Israel sendo isso que Deus está falando que vai acontecer. Então esse artigo, ele começa com uma coisa muito, muito simples. Eu só queria dar esse pensamento para vocês. Tem muitas outras coisas boas no artigo, mas eu queria só focar nesse ponto que ele começa falando, que é uma coisa assim que me faz pensar sobre o derramamento do Espírito. Porque ele fala assim que a redenção, a obra de Deus, a criação, a encarnação de Jesus, a ressurreição de Jesus dos mortos, são coisas inacreditáveis.
Hoje, nós estamos acostumados a pensar, Deus criou o universo só com sua palavra, do nada Ele fez surgir todo o universo. Eu acredito, porque o universo está aqui, e não tem uma explicação viável para dizer de onde que veio o universo. Tem que ser Deus. Jesus encarnou. É inacreditável que Deus pudesse vir, que Maria pudesse dar à luz a uma criança sem ter tido mão humana nisso. É inacreditável, mas eu acredito que está no passado. Eu acredito, tá? Tem muita gente que não acredita, está no passado, mas não acredita. Mas eu quero dizer assim, aquilo que já aconteceu, a gente tem uma certa... Tá bom, já aconteceu, Jesus veio, eu creio, está aqui na palavra, eu creio, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, inacreditável. Como é que alguém pode ressuscitar? Mas ele está assim, num artigo ele fala assim, bom, tudo isso aí é Deus fazendo. A nossa salvação não veio de nós. A nossa salvação, nós estamos aqui hoje, não é porque nós fizemos alguma coisa muito boa e Deus resolveu limpar a nossa barra, não. Nós estamos aqui salvos hoje porque Deus fez algo inacreditável. Ele criou o universo, Ele criou o homem, Ele se fez encarnar, Ele morreu na cruz e ressuscitou. São todas coisas inacreditáveis. Bom, onde que eu quero chegar com isso? Onde ele quer chegar com isso? Que aquilo que a Bíblia fala sobre a consumação do plano de Deus é igualmente impossível, é igualmente inacreditável, e a nossa fé é baseada nisso, que Deus falou, olha, eu vou fazer isso acontecer, isso é a minha honra. Deus, assim, volta um pouquinho para o capítulo 36 de Ezequiel, e ele ainda fala, nesse capítulo 36, já estudamos esse capítulo, né? Ele fala assim, vocês desonraram o meu nome, vocês sujaram o meu nome pelas nações, as nações zombaram de mim por causa de vocês, minha honra foi jogada na lama. Versículo 32, depois que ele fala da nova aliança, ele fala assim, não é por amor de vós, essa palavra amor, não é o amor ágape é uma palavra grega, né? Mas não é o amor de Deus, não é assim, eu estou fazendo isso, mas eu não amo vocês, não é isso. Esse não é por amor de vós, assim, não é por causa de vocês, não é por, isso aqui é porque vocês são fantásticos, porque vocês são poderosos, porque vocês são justos, é essa ideia, não é porque vocês são bons, e nem porque isso foi gerado por vocês, não é por amor de vós que faço isso, diz o Senhor, notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos. Então ele está dizendo, tudo isso que está acontecendo, não é porque vocês conseguiram, né, a grande busca por avivamento, muitas pessoas ao longo da história da igreja, foram levadas a buscar avivamento, e a busca por avivamento, a grande questão que muita gente discutiu, porque quando você estuda os avivamentos acontecem na igreja, você sempre vai descobrir que tinha gente orando, antes do avivamento chegar, tinha gente orando. Então, aí tem, né, um dos caras muito famosos na história de avivamentos, que foi Charles Finney, nos Estados Unidos. Ele tinha uma posição, né, ele era um homem de Deus, eu concordo com ele em muitas coisas, mas ele tinha uma posição assim de que você pode ter um avivamento quando você quiser, é só orar. Você chama o pessoal, ora, busque a Deus. Ele passou por várias coisas na vida dele, ele foi, né, a história de quando Deus visitou a primeira vez, assim, é um testemunho fantástico, né? Assim, ele foi inundado pelo Espírito Santo, isso foi antes, isso foi no século XIX, não tinha dom de línguas, não tinha essas coisas que nós associamos hoje com os avivamentos pentecostais. Charles Finney, que eu saiba, nunca falou em línguas,
Ele não tinha assim esses dons carismáticos que nós temos hoje, mas ele foi batizado de uma forma poderosa pelo Espírito Santo, e ele tinha tanta unção que quando ele falava com as pessoas sentiam o Espírito Santo chegando lá no coração, convicção de pecados. Às vezes ele entrava num ambiente sem abrir a boca, as pessoas já ficavam assim com temor de Deus, e ao longo da vida dele, em alguns momentos, ele sentia que esse poder, que essa unção de Deus estava sumindo, e ele fala assim: opa, eu preciso buscar a Deus, que isso não vem de mim, isso é de Deus. Ele tirava dias, jejum, oração, ia buscar a Deus lá no mato, até que ele sentisse de novo, né, essa visitação do Espírito Santo. Aí ele voltava e Deus agia. Então ele tinha essa premissa, essa conclusão, que não é totalmente errada, mas não é bem assim. A gente pode ter um avivamento na hora que a gente quer, porque como é que você vai buscar a Deus? Você fala assim: gente, eu preciso buscar a Deus. Aí você começa a orar por 15 minutos, aí parece que a unção acabou, não tem mais aquela coisa instigando você a orar. É algo entre Deus e o homem, mas é muito do homem. Nós precisamos nos render a Deus. Eu não estou dizendo que nós não temos nada, não tem participação nenhuma, mas a ênfase desse artigo, a ênfase que eu queria passar para vocês é que para tudo isso acontecer, precisa ter um derramar muito poderoso do Espírito Santo. Eu vou falar assim, eu quero contextualizar com uma outra coisa assim, importante, que nós estamos no século 21, o século 20, né, que passou, é chamado século do Espírito Santo. Tem até um livro bem grosso, né, que é chamado assim, né, o título do livro é Século do Espírito Santo, conta muitas coisas como Deus operou no século passado. E houve assim, então eu só queria contextualizar, porque eu mesmo por muito tempo, a gente tinha, meu pai tinha essa ideia assim, a gente estudava muito essa questão do que Deus está fazendo, qual que é o plano profético de Deus. E quando a gente fazia aquela relação com as festas de Israel, então a gente tem a Páscoa, que fala assim da libertação do Egito, da aliança de Deus através do Cordeiro. Depois tem o Pentecoste, que fala justamente assim, foi o que aconteceu no dia de Pentecoste, em Atos 2, né? Então a gente via assim, a gente olhava, examinava, pensava: olha, no século 20, Deus restaurou o batismo no Espírito Santo. Muitas igrejas, aí teve o 1906, Avivamento Azusa, depois, décadas depois, Deus começou a visitar as denominações históricas, Deus visitou a igreja católica. Então, onda após onda, Deus foi visitando, aquilo foi espalhando. As igrejas pentecostais, ou carismáticas, ou neopentecostais, são as igrejas que mais crescem até hoje. Foi o que levou assim o evangelho para muitas partes do mundo. Então assim, o derramamento do Espírito foi algo muito importante no século passado. Mas o que eu queria levar para vocês, dentro desse contexto, eu já falei um pouco sobre a nova aliança, e é um pouco chocante você pensar que quando Jeremias fala da nova aliança, quando Ezequiel fala da nova aliança, a gente, por mais que Jesus inaugurou a nova aliança, nós estamos na nova aliança, a gente entende nessas profecias que aquilo que foi prometido pelos profetas, que aconteceria na nova aliança, não está acontecendo. Jeremias falou assim: eu vou fazer uma nova aliança, eu vou escrever minhas leis no seu coração, na sua mente, vocês vão andar, vocês vão servir ao Senhor. Olha a igreja hoje e pensa, olha para, outra vez, não é lá para fora, né? Olha aqui, olha para nós, onde está a lei escrita no coração? Eu não estou dizendo que não tem nada, tem, claro que tem, senão nós não estaríamos aqui hoje de manhã desejando. Tem algo escrito no nosso coração, mas eu quero que vocês vejam que a nova aliança que foi prometida, ela não foi consumada, ela não chegou àquilo que Deus quer. E eu quero falar a mesma coisa sobre o derramamento do Espírito Santo,
Porque, assim, a ideia, não sei quantos de vocês né, já analisaram isso, pensaram, estou falando do meu testemunho. Por muitos anos, a gente começou a ver que o batismo no Espírito Santo, os dons, as coisas que aconteceram no século passado, foram muito importantes, levaram a igreja para outro nível, levaram o evangelho para muitos países do mundo, a igreja cresceu, muitas almas foram salvas, muita coisa boa aconteceu. Porém, isso até na simbologia da festa de Pentecoste no Velho Testamento, a festa de Pentecoste é a única festa, é o único momento, né, de sábados, de ofertas, é a única festa que tem pão levedado. Na Páscoa, 7 dias de pão sem fermento, não pode nem ter fermento na sua casa, tinha que tirar totalmente o fermento, mas na festa de Pentecoste era pães com fermento, e a gente via assim, olha só, o movimento pentecostal, o derramamento do Espírito Santo, o movimento pentecostal tem muito fermento, tem dons do Espírito Santo, mas tem muita carne, pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, todos nós sabemos, podemos apontar exemplos, mas a ideia não é ficar apontando para os outros, é que as pessoas eram poderosamente usadas por Deus. Existe uma história, provavelmente a maioria de vocês nem conheceria o nome, mas tem um evangelista que hoje tem sido usado por Deus, até assim, eu não tenho acompanhado de perto, mas tem milagres tremendos. Eu não sei se tem pessoas ressuscitadas da morte, mas assim, eu sei que tem milagres muito sobrenaturais, muita coisa boa acontecendo, mas esse homem, ele está envolvido em pecados, em escândalos. Isso é coisa terrível, é uma coisa terrível, e tem acontecido muitas vezes durante a história recente. Nós temos muitos líderes, até hoje, de igrejas, tem presença de Deus, tem o Espírito Santo, tem conversão, e tem muita carnalidade, tem muita exaltação humana, tem muita divisão. Nunca a igreja esteve tão dividida quanto agora, depois do movimento pentecostal. Nunca teve tantas divisões. Então, e hoje, não sei como é que é a experiência de vocês, porque quando você lê as experiências da Rua Azusa, nós temos o livrinho da Rua Azusa, se alguém quiser ler, se você olha as experiências há 100 anos, quando o movimento pentecostal começou, era muita coisa de Deus, era coisa assim, mas hoje as pessoas, eu não estou dizendo que não é genuíno, mas é muito misturado. As pessoas buscam a Deus, vão para uma vigília, falam em línguas e não muda nada na sua vida. Então, tem algo que eu estou querendo dizer, assim como a nova aliança, ela existe hoje. Nós estamos na nova aliança, nós não estamos negando que Jesus iniciou a nova aliança, mas nós estamos dizendo aquilo que foi prometido na nova aliança não está acontecendo. E a pergunta que ele faz aqui nesse artigo é: como é que a igreja vai chegar de onde está hoje para onde Deus quer que ela chegue? Como que a igreja vai ser a igreja? Nós temos duas coisas muito grandes interligadas que precisam acontecer. Nem estou falando sobre as nações, sobre o anticristo, sobre a sociedade que vai cada vez pior, não estou falando sobre isso, isso também vai acontecer, mas a Bíblia fala sobre uma igreja gloriosa, e a Bíblia fala sobre uma restauração de Israel. Como é que isso vai acontecer? As duas coisas são muito interligadas, tem muita ligação entre o que Deus vai fazer na igreja e o que Deus vai fazer em Israel, e a gente já vê isso acontecendo. Aquilo que Deus está fazendo com os judeus messiânicos, isso sim, só a nossa experiência com os judeus messiânicos tem trazido uma visão, tem trazido uma percepção do plano de Deus, tem trazido muita coisa. A gente já enxerga que essa química espiritual que vai acontecer entre a igreja e Israel vai transformar a igreja e vai transformar Israel.
Então algo muito grande vai acontecer. Mas o que eu queria, agora vou ler alguns, isso aqui é mais ou menos só um pano de fundo para vocês entenderem que quando ele fala isso, ele termina essa parte, né? Nós temos Ezequiel 34 até 39, falando sobre vários desses aspectos aqui. Ele fala sobre o retorno, que ele vai trazer de volta. Ele fala, eu vou ser um pastor, eu vou restaurar os verdadeiros pastores. Isso precisa acontecer, numa escala que a gente não consegue imaginar. Você sabe que um pastor, se ele for igual a Jesus, se um pastor for igual a Jesus, eu acho que ele vai cuidar do mesmo número de pessoas que Jesus cuidou, que eram quantas? 12 pessoas. Então um pastor de uma igreja de 1000, ele pode ser um profeta, ele pode ser um pregador, mas ele não é pastor de 1000 pessoas. A restauração pastoral, o que eu estou querendo dizer é, imagine assim, quantas igrejas tem, se Deus restaurar o pastor de cada um deles. Mas a questão não é restaurar um pastor sobre cada igreja, seja de 100 pessoas, de 200, de 500 ou de 1000, ou de 5000. Deus vai restaurar pastores que vão cuidar de 3 pessoas, de 5 pessoas. Então essa restauração pastoral, que é a mesma coisa de falar assim, a restauração de paternidade, essa restauração que é parte da própria família, pastoreando a própria família, isso é algo que precisa acontecer e que Deus prometeu que vai acontecer. Então pensa em quantas coisas precisam acontecer para chegar ao ponto que Deus quer. Agora, eu vou colocar uma solução muito simples, mas ao mesmo tempo um grande desafio. A solução para tudo isso é o derramamento do Espírito Santo. Porque nós não vamos conseguir, com seminários, com conferências, com treinamentos, com cursos, com mobilizando, com empenhos, tudo isso aí pode fazer parte, pode ser instrumento de Deus. Mas a única coisa que vai mudar esse cenário é um derramamento do Espírito Santo. E é algo muito, muito, muito além do que a gente viu no século XX. Vai ter sobrenatural, eu não sei, porque o que vai acontecer nunca aconteceu ainda. Mas algo vai acontecer que vai realmente mudar o cenário. Então, eu vou começar em Atos 2, porque assim a gente pode ver o que Pedro falou no dia de Pentecostes, e a partir dali eu quero ler alguns textos com vocês de promessas que Deus deu de que haveria no tempo do fim um derramamento poderoso do Espírito Santo. Então em Atos 2, conta como o Espírito Santo caiu sobre eles, estavam reunidos ali, e versículo 14, fala assim que Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque juntou muita gente falando assim que esse turma aí que estava falando, estava tudo embriagado. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo que a 3ª hora do dia, era 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Uma sugestão para os velhos: vão todo mundo ter visão, que aí ninguém vai chamar a gente de velho.
Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Vocês veem que a ênfase aqui é profecia. Eu vou derramar meu espírito sobre todos, gente grande, gente pequena, os grandes e os pequenos, pais e filhos e avós e servos e servas, todo mundo, todo mundo vai profetizar. Essa profecia, para eles, né, claro que tem o dom de profecia no Novo Testamento, que é um pouquinho diferente do que os profetas tinham no Velho, mas na verdade ele está falando que eles vão anunciar a volta de Jesus. Não vai ser assim, sabe, assim, gente, eu não desprezo nada. Tudo que Deus tem feito, o que eu estou falando, eu quero repetir isso para ninguém me entender mal. Eu não tenho nenhum menosprezo. Tem gente que rejeitou os dons do Espírito Santo porque viram tanta carne, tanto fermento, tanta obra da carne, que rejeitaram. Tem gente que não quer saber mais. Eu era criança, eu tinha 10, 11 anos de idade. Nos Estados Unidos a gente estava fazendo parte de um grupo que tinha se reunido com Witness Lee, que era um companheiro de Watchman Nee, tinha chegado nos Estados Unidos. Ele estava falando palavras maravilhosas daquilo que Deus queria fazer, e 3 grupos, 3 congregações diferentes se uniram para formar uma igreja unida. E a gente estava vibrando, todo mundo estava assim, puxa, nós estamos entrando na unidade, nós estamos entrando em algo maravilhoso que Deus está falando, a igreja como tinha que ser no Novo Testamento. E aí, num dado momento, olha como Satanás tem uma estratégia para isso. Num dado momento, um dos líderes principais, acho que foi o próprio Witness Lee, ele foi visitar um grupo numa outra cidade, e ele viu dons do Espírito, mais uma coisa, pelo menos no juízo dele, eu nem sei, nem posso avaliar se era de Deus, se não era, mas ele achou que aquilo era uma coisa carnal, que não tinha nada de Deus. E ele voltou daquela reunião e impôs sobre esse grupo que estava se reunindo em unidade, o que a ideia era assim, desses 3 grupos que estavam se reunindo, um deles, que a minha família, meus pais, meus irmãos, nós participávamos, era um grupo carismático, era um grupo que tinha prática dos dons do Espírito, e os outros 2 grupos não tinham. Mas a ideia é assim, nós estamos juntos, unidade com diversidade, todo mundo está junto. Ele viu essa coisa dos dons, que ele achou que era do diabo, e ele voltou e colocou uma lei que não tem mais manifestação nenhuma. E eu lembro de uma outra ocasião, assim, as crianças lembram de algumas coisas, marcam, né? Era uma reunião que não tinha um cara lá na frente dirigindo tudo, então tinha a ideia assim, da liberdade para o Espírito Santo. Então, nessa liberdade se tinha, sei lá, 200, 300 pessoas, não era um grupinho pequeno. Então, para você ter uma reunião sem alguém na frente, eu nem aconselho, né? Mas assim, estava fazendo isso, né? Qualquer pessoa podia levantar e falar, e que sentisse, sim, ser movido pelo Espírito Santo. E um indivíduo, sim, levantou no meio da reunião, eu lembro isso como criança, ele levantou no meio da reunião, estava tudo meio quieto, né? Ninguém acho que sabia muito o que fazer, ele bateu com o pé, falou assim, isso aqui está morto, está todo mundo morto aqui, não lembro mais as palavras que ele falou, mas a turma assustou tanto, que assim, não vamos ter mais liberdade para o Espírito Santo agir, porque as pessoas fazem coisas muito loucas, né? Então, as pessoas rejeitam os dons do Espírito, porque tem realmente algumas coisas que são manifestações que a pessoa quer aparecer, ou a pessoa é sincera e sentiu alguma coisa de Deus e falou algo que não era de Deus, ou se manifestou de uma forma. Tem manifestações que não edificam. Paulo falou assim, tudo seja para edificação. Você não levanta e fala em línguas num culto público. Paulo falou assim, não, isso não edifica. Então, tem muita coisa errada que é feita, mas isso não significa que os dons não são de Deus. Então, tudo que Deus tem feito no século passado, tem muita coisa de Deus, tem que saber separar. Mas o que eu estou querendo dizer é,
o que ele está falando aqui é algo escatológico, é algo que vai acontecer no fim. Não é, assim, é muito bom orar dom de curas, dom de revelação, profecias, essas coisas são maravilhosas, mas tem algo que ele está falando, olha, depois que ele fala tudo isso, do meu espírito, versículo 19, ele fala, farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele, gente, eu amo esse versículo aqui, isso tudo que estou lendo aqui é do profeta Joel 2, Pedro está citando, mas o versículo 19 fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que o derramamento do Espírito Santo virá no momento em que muita coisa está acontecendo, do fim, que ele fala do sol, de sinais na natureza que vão indicar que Deus está movendo as coisas, os acontecimentos finais, mas o poder do Espírito Santo vai ser tão grande, que todo aquele que invocar o nome do Senhor hoje é salvo. Claro, a porta está aberta, se você invocar o nome do Senhor, pedir perdão pelos pecados, você vai ser salvo. Mas o que ele está dizendo aqui é que a presença de Deus, leia sobre a história dos avivamentos, quando tem avivamento, pessoas que você nunca imaginava, pessoas que não tinham abertura para Deus, que não buscavam, que eram endurecidas, pessoas são tocadas por Deus e chegam à conversão. Isso é uma coisa fantástica. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, esse derramamento do Espírito Santo vai ser algo que vai mudar a igreja, vai ligar a igreja com Israel de uma forma diferente, vai desencadear mutuamente, as coisas que acontecem com eles vão afetar a gente, o que acontece com a igreja vai afetar eles, e tudo isso vai abrir uma porta de salvação. Como eu falei, vou aqui nessa que a gente estava falando na última aula, esses eventos finais, a gente não sabe muito situar, fazer uma sequência, a gente sabe que já aconteceu isso, então esse aqui já é uma coisa, não é completa, mas vem acontecendo, retorno de Israel à terra. Essas coisas aqui eu falei assim, que a gente não sabe o que vem primeiro, porque vai ter um tempo de grande angústia, uma grande guerra, e vai ter a restauração da nova aliança para Israel, e a restauração da nova aliança, vamos dizer assim, um cumprimento da nova aliança muito maior nas nossas vidas, na vida da igreja. Então isso vai acontecer meio que simultaneamente. E eu coloquei aqui, que eu não tinha colocado antes, esse derramamento do Espírito Santo vai acontecer em meio a isso aqui e em meio assim, pouco antes ou quase junto com a segunda vinda. Então essas coisas, esses acontecimentos, eles se embolam um pouco. Mas o que eu entendo é que vai ter um momento muito grande de conversão de Israel, de glória de Deus na igreja, diante das nações, vitória contra as nações nessa guerra final. Tem muitas coisas que vão acontecer num momento específico, mas tem muita coisa, como esse retorno de Israel, que vai acontecendo gradativamente. A restauração da nova aliança, ela vai acontecendo, vai ter um momento de consumação, mas tem algo que vai acontecer, que vai acontecendo progressivamente. Então essas coisas vão nos preparando, mas o que vai mudar mesmo a história é o derramamento do Espírito Santo, e é algo que é muito mais do que falar em línguas, muito mais do que ter uma profecia, muito mais do que alguém ser curado. Então todas são coisas boas, mas o que ele está dizendo aqui, algo vai acontecer que vai mudar completamente. E aí, para a gente, eu vou ler alguns textos agora, mas tem um elemento aqui que é muito importante, porque quando a gente fala assim, olha, tem algo que precisa acontecer, o homem não pode fazer, nem a oração a gente consegue, a gente deve orar,
Eu incentivo, nós devemos nos colocar à disposição de Deus para orar sozinhos, para formar grupos de oração, salas de oração, oração 24/7, tudo que acontecer com oração é muito importante. Mas se não vier um toque do alto, a gente não consegue fazer. Entende? Assim, nós nos colocamos diante de Deus, a gente não fica assim, bom, não dá para fazer, então vamos viver nossa vida normal, vamos ficar esperando. Não. Algo vai acontecer, Deus prometeu que Ele vai fazer, mas eu preciso me dispor. Agora, uma coisa muito importante para entender é que Deus tem meios de gerar isso em nós. Alguém tem alguma ideia sobre o meio que Deus mais usa para gerar em nós? O desejo de orar, o desejo do reino. Tem algo que Deus usa, quase que invariavelmente. Tempo de angústia, tempo de grande dor. Você pega Joel 2 e lê o versículo 28, melhor você começar no versículo 1, que ele fala sobre um tempo de grande escuridão, de grande guerra, de grande destruição. Aí, diante da destruição, todo mundo chorando e clamando a Deus. O noivo não consegue nem marcar o casamento, todo mundo tem que sair, a mãe que está amamentando criança, não tem quem não possa, não tem quem não deva fazer parte, todo mundo vai sentir angústia e vai clamar a Deus. Aí o Espírito Santo vem. Então isso é algo que Deus está prometendo. Então agora vamos ler alguns textos rapidinho para a gente situar isso. Isaías 32. Você sabe que o Antigo Testamento não fala muito sobre o Espírito Santo, mas tem algumas profecias que são bem marcantes. Então nós temos um versículozinho em Isaías 32, está quase perdido nesse capítulo aqui. Eu não vou ler o capítulo todo, eu só vou eu vou começar versículo 11, 32:11. Tremei, mulheres que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com pano de saco os vossos lombos. Batei nos peitos pelos campos aprazíveis, pela vinha frutífera, pela terra do meu povo, uma terra coberta de espinheiros e sarças. Sim, chorai por todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. O palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres de guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para a pasto dos rebanhos. Versículo 15, de repente no meio desse cenário, ele fala, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, o campo fértil seja tido por bosque, a justiça habitará no deserto. Então o Espírito Santo, isso mesmo no Antigo Testamento, ele era a esperança. Por isso que quando, eu não li para frente em Atos 2, mas quando Pedro pregou aquela mensagem em Atos 2, lembra, no final eles vieram, assim, eles escutaram, Pedro pregou uma mensagem e nem falou o que eles deviam fazer, só pregou a mensagem. E aí as pessoas falaram assim, e agora? O que nós devemos fazer? Aí ele falou assim, arrependei-vos, seja cada um de vós batizado, para receber o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês. Qual promessa? Essa promessa do Antigo Testamento. A grande promessa para eles, a gente entende, claro, e é verdade que a promessa é o Messias. Mas você vai ver, eu não sei se vai dar tempo da gente pelo menos mencionar, mas as promessas no livro de Isaías, eu só vou talvez citar agora, Isaías 11, ele fala, vai brotar da raiz de Davi, vai surgir um broto daquilo que estava totalmente sem esperança, e o Espírito de Deus repousará sobre ele. Jesus, que era o Filho de Deus, ele só nasceu
porque o Espírito Santo veio sobre Maria. Jesus só nasceu porque o Espírito Santo veio sobre Maria. Quem gerou Jesus em Maria foi o Espírito Santo. E Jesus ficou 30 anos praticamente sem fazer nada, vivendo uma vida agradável a Deus, fazendo tudo que o Pai queria, mas ele não fez nada da missão dele, até o dia em que ele foi batizado. O Espírito Santo veio sobre ele. João fala que o Espírito Santo não veio sobre ele por medida, mas o Espírito Santo veio corporalmente, integralmente. Jesus recebeu o Espírito Santo em plenitude, e aí fala que Jesus saiu no poder do Espírito Santo. O que eu estou querendo enfatizar, assim, Jesus, ele é o Filho de Deus, mas nem ele podia fazer como homem, ele não podia fazer nada, a não ser pelo Espírito Santo. Então, mas a grande questão, que eu acho que a igreja hoje precisa entender, é que o Espírito Santo, como a nova aliança, o Espírito Santo foi dado para a igreja. E nós aprendemos de uma maneira muito errada, assim, o que Deus fez nas igrejas pentecostais, nas igrejas renovadas, nas igrejas carismáticas, seja qual for o nome. Deus fez muita coisa, Deus avivou, Deus trouxe, mas hoje, na maioria dos casos, não tem uma diferença fundamental entre um cristão, membro de uma igreja tradicional, e um cristão que faz parte de uma igreja pentecostal, carismática ou renovada. Não tem muita diferença. O cristão tradicional, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Nós não podemos negar isso. E esse batismo no Espírito Santo, ele ficou tão superficial, tão restrito a algumas manifestaçõezinhas, que não tem, assim, na verdade é a liturgia da igreja que é diferente. Uma igreja bate palmas, hoje até as tradicionais estão batendo palmas, né? Mas assim, não tem muita diferença, tem um pouco de diferença na liturgia, mas não tem uma diferença fundamental. Tem gente que busca a Deus mais nas igrejas tradicionais do que nas igrejas carismáticas. Então, assim, o que eu estou falando é, nós precisamos parar de pensar, a igreja já tem esse derramamento do Espírito Santo. Não, a igreja não tem esse derramamento. Houve algo muito importante que aconteceu no século XX. Coisas acontecem até hoje, pessoas são batizadas, pessoas recebem dons, são coisas importantes, mas o essencial, o grau, a medida do Espírito Santo habitar nas pessoas não está fazendo muita diferença. Então nós estamos num ponto em que a igreja precisa chegar a um tempo de angústia, a um tempo de necessidade. Uma outra coisa que ele fala aqui é que tanto Israel quanto a igreja só vão receber a visitação de Deus quando nós chegarmos ao final das nossas forças naturais. A igreja é forte quando ela é fraca. Quando nós achamos, né, como a igreja de Laodiceia, nós somos ricos. A igreja de Corinto, Paulo escreveu para a igreja de Corinto, falou assim: vocês dizem que tem dons, vocês falam que tem um monte de coisas, mas vocês estão... Eu não louvo vocês estão tomando a ceia tudo errado, tem um cara que está em imoralidade, vocês não tomaram providência, vocês não sabem julgar. Aí ele faz, a carta de Corinto vai falando um monte de coisas, que é uma igreja cheia de dons, mesmo naquela época eles não tinham aquilo que precisava realmente acontecer. Então o que nós precisamos entender é, virá um derramamento do Espírito Santo que vai realmente mudar. Aí ele falou isso. Isaías 44. Versículo 1. Mas agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Eu sempre repito isso. Isso aqui é uma profecia dirigida literalmente para Israel, mas tem sua aplicação. Nós fazemos parte do povo de Deus, nós fomos incluídos, os gentios fazem parte, tem cumprimentos aqui que são literais, mas tem algo que Deus tá falando que serve para nós também. Então nós estamos também diante dessa mesma promessa aqui.
Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água. Onde Deus vai derramar água? Onde você acha que está molhado, que está tudo bem, que nós já temos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos dons, nós temos uma longa tradição pentecostal, nós temos a restauração, nós estamos no mover do Espírito Santo. Eu gosto de lembrar de Bob Mumford, naquele livro A Pastoral de Deus, né, que uma irmã veio para ele e falou assim: pastor, você está no mover de Deus? E ele, que não podia deixar transparecer nada, falou assim: claro que eu estou no mover de Deus. Está achando o quê, né? Estou no mover de Deus. Aí ele voltou para casa assim: Deus, o senhor está fazendo alguma coisa? Tem algum mover de Deus que o senhor está fazendo na terra? Ele foi para casa e foi descobrir com Deus aonde estava o mover de Deus. Nós achamos que estamos no mover de Deus, nós achamos que estamos na ponta, nós achamos que nós temos tudo que Deus deu para a igreja, nós estamos experimentando. Não, tem coisa que Deus nem restaurou, mas tem coisa que Deus restaurou no século 20 que nós não estamos vivendo hoje. Aquilo virou uma tradição, aquilo virou simplesmente uma nova forma de culto. As pessoas oram, todo mundo em voz alta, é uma liturgia diferente, não tem nada necessariamente do Espírito Santo quando todo mundo ora ao mesmo tempo, entendeu? Assim, não é a coisa em si que prova que você está fazendo algo pelo Espírito Santo. Então ele fala: pois derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Por isso que tem que ter angústia, por isso que tem que ter algo que vai realmente fazer a gente sentir o mover de Deus. Agora, gente, não é assim, é quase sempre necessário ter esse tempo de angústia, mas se você permite que o Espírito Santo toque na sua vida, se nós coletivamente pudéssemos ouvir Deus, se nós pudéssemos nos sentir como a igreja de Laodiceia, se nós pudéssemos dizer: eu sou rico, eu sou bem vestido, espiritualmente falando, eu tenho tudo, eu tenho revelações, eu conheço a palavra, nós nos achamos ricos. E ele falou assim: você não sabe que você é pobre, cego e nu. Se nós pudéssemos ouvir o Espírito Santo, ele não teria que mandar angústia para nós. Nós poderíamos, aí eu estou com Charles Finney, poderia ter avivamento. Claro que tem que ser uma operação do Espírito Santo, tem que ser a palavra, tem que ser Deus agindo, Deus tocando em nós pela palavra, pelas pessoas. Tem pessoas que têm sede de Deus, vamos encostar nessas pessoas que têm sede, vamos ouvir, vamos deixar o Espírito Santo nos sacudir. Mas geralmente a gente não dá muito ouvido. Amanhã é segunda-feira, começa normal e a gente vai esquecendo. Então, às vezes a maioria das vezes Deus tem que mandar um tempo de angústia, e isso acontece individualmente, mas vai acontecer muito coletivamente, né? Deus vai mandar. E a gente tem falado há bastante tempo, né, a situação no Brasil. Se Deus não está falando com a gente para buscar, se Deus não está falando assim: vocês acham que vai ter solução aí? Não tem. Vocês não acham que agora sim, agora vai? Não, agora não vai. Se a gente não acordar, entender que o problema não vem da política, o problema não vem da economia, se Deus operar, se Deus abençoar, se Deus nos der um tempo de refrigério e as coisas melhorarem, ótimo. Mas será que se as coisas melhorarem, nós vamos buscar Deus mais ou menos? É o que eu digo: se Ele puder mandar um tempo bom para nós, mas nós nos sentimos como Laodiceia, pobres, cegos e nus, e buscar a Deus, Ele vai nos abençoar e nós ainda vamos buscar a Deus. Mas por isso nós precisamos ter muita atenção. Então ele fala: derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre a erva como salgueiros junto às correntes das águas. Um te dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó.
Ainda outro escreverá na sua mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Então ele está falando, e ele fala muito sobre esse poder do Espírito Santo que vai mudar todas as coisas. Voltem para o capítulo 42, eu só queria mostrar as que tem uma profecia sobre o Messias, né, sobre Jesus. 42:1: aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Então, isso é para vocês verem assim, que Jesus só foi o Filho de Deus em poder porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então a igreja não poderá ser menos. E o que ele fala aqui nesse texto é que o milagre para a igreja chegar onde Deus quer não será menor do que o milagre da encarnação ou da ressurreição. Nós não precisamos de um milagrinho. Acho que não tem sobrenatural se é sobrenatural, é sobrenatural, mas não é um milagre pequeno que nós estamos esperando. Não é uma coisa assim, não, se a igreja se animar um pouco mais, se a gente, vamos lá, vamos ter mais ânimo, vamos buscar, vamos cantar mais, gente, vai ter que ser algo muito forte, muito grande. Isso não é para desanimar, isso não é para a gente cruzar os braços, isso é para a gente falar assim: Deus, fala comigo, fala conosco, ajuda-nos a despertar. Mas também é algo que vai nos ajudar a entender que quando começar a vir tempos de angústia, nós vamos entender: bem que o Senhor falou, né? Bem que o Senhor falou que precisaria acontecer isso. E vai acontecer um milagre quando a gente pensa. Agora está difícil, não está? A igreja não está onde Deus quer, tem muita coisa assim, né? Quando a gente pensa assim que a igreja vai se unir mais, aí a igreja divide mais, todo dia, quase toda semana, todo mês, sei lá, é muito frequente, pessoas que a gente conhece estão se dividindo. Então, você pensa assim: não, gente, se as pessoas que sabem, que têm ouvido sobre aliança, sobre unidade, sobre o que Deus quer, se essas pessoas estão se dividindo, que dirá dos outros? Então Deus não tem esperança. Não, tem esperança sim. É o derramamento do Espírito Santo. Vai precisar de um milagre do mesmo tamanho do milagre da encarnação. Vocês aceitam o desafio? Assim? Na verdade, é a gente entender: Deus não virá com a minha força. Isso não me coloca numa posição de acomodação. Isso me coloca numa posição de: Deus, eu quero que o Senhor faça esse milagre. Eu quero que o Senhor termine a tua obra. Zacarias, mais uma passagem. Zacarias, capítulo 12. Bom, Zacarias 12, ele fala no versículo 2 que ele vai colocar Jerusalém como um copo de atordoamento. Versículo 3, uma pedra pesada. Ele fala no versículo 5 que os chefes de Judá dirão no coração: olha o que precisa acontecer, porque hoje nós vemos Israel cercado por muitos inimigos. Eu vi uma manchete hoje de manhã, do jornal de Jerusalém, falando assim que Irã fala que eles têm capacidade de destruir Israel em meia hora, 30 minutos. Pode ser bravata, mas eles estão falando: nós temos capacidade de destruir Israel em 30 minutos. Mas Israel, eu sei que eles estão enfrentando muitas forças do mundo inteiro,
Mas hoje Israel tem tecnologia. Eu acho que os generais de Israel estão dando risada, assim, não é risada assim de deixa para lá. Eles estão preocupados, estão se preparando, estão lutando, mas Israel tem uma confiança bem grande, porque eles são bons. Vamos tirar o chapéu para eles, eles são bons mesmo. Eles são inteligentes, eles são dedicados. Todo mundo lá em Israel, homem e mulher, 3 anos de serviço militar, eles se dedicam, eles trabalham, eles pesquisam, eles fazem tudo, eles são bons. Mas você acha que eles estão falando isso aqui, versículo 5? Os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Eles não estão falando isso. Eles não estão falando isso. Naquele dia, versículo 6, porém os chefes de Judá, como a brasa ardente debaixo da lenha, como um facho entre gavelas, à direita e à esquerda, consumirão todos os povos em redor. Jerusalém será habitada outra vez. E aí ele fala, né, que o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. Então ele fala sobre essa vitória que Deus vai dar, mas para ter essa vitória, o povo vai ter que chegar a esse ponto, de dizer, nós não temos recursos. Eles vão, até assim, eu nunca tinha pensado nesses termos, né? Mas Haroldo, meu irmão, esses dias estava falando assim, acho que eles vão falar assim, a gente não acredita em Yeshua, né, Jesus como Messias, mas quem sabe, né, não tem mais recurso, vamos clamar por Yeshua. Aí eles clamam por Yeshua, não sei se vai ser assim, né? Mas de alguma maneira eles vão ficar tão desesperados, que eles vão clamar. Olha o que fala no versículo 10, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito. A solução é o derramamento do Espírito. Sem o derramamento do Espírito não tem solução. Derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e aí eles olharão para mim, a quem trespassaram, prantearão como quem pranteia por seu filho único, chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, e aí continua no capítulo 13, porque ele vai para frente e volta, ele fala sobre angústia, e eu queria ler com vocês Daniel 12, versículo 1, que ele fala sobre esse tempo de grande angústia. Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Gente, não é difícil a gente imaginar isso, porque quem estudou um pouquinho a história dos judeus, gente, eles passaram por coisas que é difícil a gente pode imaginar igual. A gente não consegue muito imaginar uma coisa pior. Mas ele estava assim, vai ter um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, livrar-se-á teu povo todo aquele que se achar inscrito no livro. Então, Daniel 12, 1. O Espírito Santo, nosso tempo acabou, mas o Espírito Santo na nova aliança é colocado como selo, como garantia. O Espírito Santo que nós recebemos, Efésios 1, acho que 13, Efésios 4, 30, ele fala sobre o Espírito Santo como selo. Como é que Deus vai fazer algo neles e em nós que não vai voltar atrás? Sabe o que é um exemplo assim? Sabe aquele negócio que você cola, quebrou um aparelho, quebrou uma faca, sei lá, quebrou alguma coisa, e você põe uma cola, mas a cola não segura. Aí você cola de novo, mas não segura. Parece que a nova aliança é meio assim. A gente vai lá, Deus, me cola de novo, mas a cola não aguenta. E Deus está falando assim que vai chegar um tempo
que vai ficar, que ele fala assim, vai ser uma aliança eterna, nunca mais vai descolar, nunca mais vai voltar atrás. O Espírito Santo é esse selo, ele é a garantia dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo. Eu não estou em nenhum momento, eu vou repetir isso de novo, ninguém sai daqui falando que eu falei que não tem mais o Espírito Santo na igreja. Deus visitou a igreja. Antes do século XX tinha o Espírito Santo na igreja, mas Deus fez uma visitação especial no século XX. Só que nós, é a tendência humana, nós começamos a fazer, tem um louvor maravilhoso que o Espírito Santo gerou, aí no outro dia você faz igual, imita o Espírito Santo. Tem gente que imita a unção do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo me comove, eu falo alto, falo ungido, aí no outro dia eu não tenho nada do Espírito Santo, mas eu falo igual. Então nós fazemos coisas para imitar, é inconsciente. A igreja hoje não tem muito conteúdo do Espírito Santo, mas além de que nós perdemos bastante o que nós recebemos no século passado, Deus quer fazer algo muito além do que foi feito no século passado. Essa visitação que Pedro falou, que Joel falou, que Isaías falou, que Ezequiel falou, essa visitação do Espírito Santo é algo que vai nos introduzir nessa nova aliança, nessa restauração completa. Essa é a nossa esperança, é algo que só Ele pode fazer, mas nós podemos buscar, se o Espírito Santo agir sobre nós, nós podemos corresponder a Ele, nós podemos cooperar no tempo da angústia. No tempo da angústia, ou você vira contra Deus, ou você fala assim, Deus, eu me submeto a Ti, eu quero que o Senhor faça a obra em mim. Amém? Senhor, nós entendemos que o Senhor tem algo muito grande a fazer na igreja e na nação de Israel, e para completar a Tua obra, para a Tua vinda. Entendemos, ó Deus, que tem que ser algo muito, muito maior do que nós temos hoje. Entendemos que nós não somos capazes de gerar isso. E entendemos que de alguma forma o Senhor quer que nós nos coloquemos diante de Ti como terra seca, como sedentos, como aqueles que reconhecem que realmente o Senhor nos deu a nova aliança, o Senhor nos deu o Espírito Santo, mas falta algo muito importante para que o Senhor possa completar a Tua obra, individualmente, mas especialmente coletivamente como igreja. Nós precisamos do Teu derramamento, precisamos do Teu mover, e confessamos isso em nome de Jesus. Amém.